Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Meu nome é Lucas Pinheiro, esse é mais um Tô na Vida. E no programa de hoje a gente veio para Córdoba, aqui na Espanha, a uns 560 quilômetros de Valência, mais ou menos. Vamos descobrir um pouquinho desse lugar? Então, ó, fica comigo. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Então, antes do vídeo começar, você já sabe, desce aí, deixa seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada, combinado? Com quem que eu tô nessa viagem? Com ela! Tati, a sócia aqui do canal. É a nossa primeira vez. Vamos descobrir essa cidade junto. Aqui tá dando mais ou menos uns 3,3 quilômetros de caminhada até a nossa primeira parada. Então, ó, fica por aí. Frei Albino! Sabe quem foi Frei Albino? Nem eu, mas eu vou contar pra vocês no áudio agora. Mas afinal de contas, quem foi Frei Albino? Albino Gonçalves y Menéndez Regada, mais conhecido como Frei Albino, foi um religioso nascido em Cangas de Narcia, Astúrias, em 18 de janeiro de 1881 e falecido em Córdoba em 1958. Entre 1946 e 1958, foi bispo de Córdoba. Tanto na capital quanto na província, a sua obra social foi grande. Graças ao seu impulso, construíram-se 2 bairros de casas unifamiliares, restauraram-se numerosas igrejas, criou-se até um conselho de curadores que geria um grande número de escolas, e fundou o seminário menor de Hornachuelos. Pois é, esse foi Frei Albino. Parece, a gente não sabe se é, mas que tá rolando a feira medieval aqui em Córdoba. Se for, provavelmente a gente vai encontrar aqueles brasileiros lá daquele outro vídeo, vocês lembram? O card tá aparecendo aqui. Vamos ver se a gente acha essa galera aí. Ali, bocadilho também não é. Fala, amigão. Ei, como é que você tá? eu bem, e você? Bem? Em Córdoba? Em Córdoba, vamos passear aqui, olha o que tá rolando. Feira medieval. Outro mercado medieval, meu, que legal. Rapaz, como é que é a sua página? É Tô na Vida, mas eu vi que você mudou o nome daqui? Não, é por a temática. Ah, tá. Aqui é renascentista. Ah. E eu não posso apresentar com um bocadinho medieval. Ah, Então, claro, nesse caso eu pongo um bocadinho parrinha. E quando é mercado medieval, um bocadinho medieval. tá. Ah, tá. Entendi. Tô na vida. Tô na Vida no YouTube. youtube.com/Tô na Vida, tudo junto. Sim, tô na vida. Vale. Tô na Vida. Diz Tô na Vida, mas é Tô na Vida, entendeu? Tô na vida. Tô na Vida. Valeu, obrigado. Valeu. Bom trabalho. Bom trabalho aí. Então tá explicado, é eles mesmo, ó. É por uma questão temática puramente, mas segue lá, Bocadilho Medieval, no Instagram. É. Tem o quê? O que você quer? Aquilo lá que você gosta. Que meu, né? Quem que reclamou que tava fria? Você queria quentinha? Não. Se você não tá entendendo do que a gente tá falando, olha aquele outro vídeo que eu fiz com ela aqui, ó, na feira medieval, de chat. Você vai entender tudo. Né, Tati? Sem vergonha. Meu, né? Empanada argentina. Hola, amigo. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas. ¿Una empanadilla cuánto vale? 3 euros. 3 euros. Una de... ¿Hay carne con queso o no? No, cebolla caramelizada con queso. Vale. ¿Una de esas? Sí. Empanadinha argentina, tava com vontade de comer isso aqui. Cebola caramelizada com queijo. Bom, hein? E o seu aí? Tá ótimo. Milho? Milho assado. Milho assado? Lembra o Brasil? Não, porque esse aqui é doce. Doce? Os milhos aqui são tudo doce. É? Então tá. Tá bom.
A ponte romana de Córdoba está localizada sob o rio Guadalquivir, que passa por Córdoba e une o bairro Campo de la Verdad com o bairro Catedral. Também conhecida como Ponte Velha, já que foi a única ponte que a cidade teve durante 20 séculos, até a construção da ponte San Rafael, em meados do século XX. Em 9 de janeiro de 2008, foi inaugurada a maior remodelação que a ponte romana teve na sua história. Desde 1931, a ponte, juntamente com a Puerta del Puente e a Torre Calahorra, foi declarada bem de interesse cultural na categoria de monumento. Além disso, faz parte do Centro Histórico de Córdoba, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1994. Paradinha para foto? Paradinha para foto. Aqui é mesquita? É catedral? Não, aqui é mesquita, né? É mesquita. Mas o que você imaginava? Mesquita Catedral de Córdoba. Então era uma mesquita e agora tem missa. Porque mesquita é de outra religião, né? Não é católica. E agora tem missa? Só muda o nome, só era lá, agora é Deus. Jesus, mas né, no final das contas é a mesma coisa. O que você acha? Eu acho, pelo menos, né? Eu acho melhor você não mexer com isso, é isso que eu acho. Ó, tem uma cruz lá em cima. Mi casa y mi corazón nunca cerrados. Que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Marcos Ana. Olha a lua. Não vai dar pra ver aqui. O que é aquilo ali? Acabei de flagrar um disco voador, gente, entrando na órbita terrestre. Deu pra ver aí? Sumiu. Mas está registrado pelas lentes de Lucas Pinheiro do Tô na Vida. Segue lá para mais OVNIs no canal. É isso aí, acabei de perguntar aqui o que ele achava, se valia a pena entrar agora ou amanhã de manhã. Eu não gravei essa parte, mas ele disse que é melhor amanhã de manhã, por uma questão óbvia, vai estar claro. E agora já está escurecendo, né? Mas ele recomendou aqui os banhos romanos, não é isso? Árabes. Árabes. Ponte Árabes. romana, A ponte é romana, é. A ponte é romana e o banho é árabe, entendeu? Vamos lá conhecer? Bora lá. Vamos lá tentar conhecer esses banhos romanos aí. Árabe. Árabe, árabe, banho árabe. A ponte que é romana, o banho é árabe, entendeu? É isso aí. Aqui, chegamos no banho. Acidentalmente, em 1903, foram encontrados no Campo de los Santos Mártires os restos de alguns banhos árabes, que meses depois foram enterrados. Entre 1961 e 1964, um grupo de historiadores de Córdoba trouxe à tona esta construção, registrando sua grande magnitude. Estes banhos, ou hammam, ao lado do desaparecido Alcázar Omíada, ao qual certamente pertenceram, eram possivelmente os mais importantes da cidade. O banho, a limpeza corporal eram uma parte essencial da vida muçulmana. Eram obrigatórios para a oração, além de constituírem um rito social. Ou será que pensaria, como é que eu tomava banho aqui? Não, acho que é achar normal. Ia achar normal? Sim. Falar o que fizeram na casa de banho. Falar isso. Fizeram. Não, mas ia reconhecer, porque tem muitos pedaços. Mas não tem água mais, não tem água. É, acho que a pessoa ia ficar triste. Falar, nossa, destruíram tudo. Acabaram com tudo. Seus loucos. É, aí mostra um chuveiro de hoje em dia. Ai, que é isso? Acabou a bateria, mas a gente está então indo jantar agora. O que a gente pediu? O que a gente pediu, Tati? Rabo de todo. O rabo do touro. Amada. Vamos fazer a Ana Maria Braga aqui, peraí. Gente, isso aqui tá uma manteiga desfazendo. Corta pra vocês não passarem vontade.
jamón serrano com loma de porco. É bom. É bom. O que você achou? Bom. Bom? A rabada tava melhor. A rabada tá boa, mas não durou nada. A gente achou que só ia comer a rabada e que tava tudo bem, mas não. Aqui a rabada. É isso aí, galera. Esse foi o nosso primeiro dia em Córdoba. E aí, Tati, o que você achou do nosso primeiro dia por aqui? Top, adorei. Esperando que venha o segundo melhor que hoje. Aí sim, hein? Ô louco. Isso aí, amanhã tem mais. Corta, boa noite, bom dia, boa tarde. Até daqui a pouco. Muito bem, pessoal. Estamos aqui no nosso segundo dia em Córdoba e vamos conhecer agora, olha só, Palácio de Viana. É 11 euros. Este museu, Palácio de Viana, propriedade de Cajasur, se abriu, se inaugurou ao povoado de Córdoba em 31 de outubro de 81. Qual que é aqui? Aqui acho que era o condutor, né? Sim, mas a bunda lá em cima daquela almofada? Parece que sim, ali em cima, os pés aqui, mas olha a altura para entrar na cabine ali também. Aqui devia ser o coxo deve estar muito profundo, provavelmente era da água mesmo. E aqui o tanque. Vamos saindo aqui da Casa de Viena e qual que é a próxima parada? Mesquita. A gente vai pra Mesquita. Gente, era pra gente ter imagens aéreas desse passeio, mas o drone perdeu o sinal com menos de 200 metros de distância do controle e caiu em cima de uma casa. Tá tudo fechado, mora ninguém e eu não tô conseguindo pegar o drone, resgatar o bichinho. Tá aí, mas eu não vou conseguir chegar. Parece que os donos dessa casa só voltam na segunda-feira, eu fico aqui até domingo. Então não vai ter imagem aérea e depois eu conto pra vocês como é que essa história terminou. Ai, ai. Tava na garantia. Vamos ver em DJI, ó. O sinal perdeu a menos de 200 metros do drone, hein? Perdeu o sinal do Mini 3 Pro. Perdeu o sinal, o drone caiu. Quando eu apertei o volta a casa. Quer dizer, não sei se foi por isso, porque ele perdeu o sinal. Perdeu o sinal, acabei de ter uma buzinada aqui. O drone caiu em cima dessa casa, segundo o GPS da DJI. Tô acreditando, porque nessa casa aqui não é, onde tem gente morando, podia ser, facilitaria a minha vida, não é. Essa aqui que tá vazia, supostamente onde tá o drone. Então é isso, depois eu conto pra vocês. Vamos continuar essa viagem, porque não vou deixar isso estragar as férias. Vamos lá, passear por Córdoba. Vamos lá pro... Onde que a gente vai? Vamos lá, eu tô com a cabeça um pouco fora de ar agora. Muito bem, pessoal, já estamos aqui nos arredores da Mesquita. E olha a diferença de ontem para hoje, hein? Ontem tava bem mais vazio, menos gente aqui. Então deu para fazer foto, deu para passear tranquilo, olhar com calma. Hoje o negócio tá formigueiro aqui. Então olha, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ó, acabamos de comprar o ingresso aqui. A gente compra ingresso online para Mesquita. Vale 13 euros a entrada inteira, tá bom? E olha, uma filinha, porque é hoje, porque se fosse ontem não tinha fila. Mas tá valendo. Daqui a pouco a gente volta lá de dentro. No ano de 756, Abd al-Rahman I, o último descendente vivo da dinastia Omíada, fundou o Emirado Independente de Córdoba, proclamando-se emir e fundando uma entidade política independente do Califado Abássida de Bagdá. Depois disso,
praticamente unificou toda a península sob seu domínio e fez de Córdoba a capital mais importante do mundo conhecido. No ano 929, quando foi proclamado o Califado de Córdoba, a cidade atingiu o seu apogeu com 500.000 de habitantes. A construção da Mesquita de Córdoba começou no ano 784. Foi construída sobre o que antes era a Basílica de São Vicente Mártir. Parece que Abd al-Rahman I chegou a um acordo com os cristãos da cidade para compartilhar o espaço em um sistema de horários. Até a conquista dos reis cristãos, a mesquita passou por diversas transformações e ampliações até se tornar a segunda maior mesquita do mundo, atrás apenas da de Meca. No ano de 1238, após a conquista castelhana, foi consagrada como catedral cristã. O padre rezava a missa virado pro altar. Como virado de costas? De costas, porque ele tinha, pra falar só com Deus, só, que era importante. Aqui, ó. Foi combinado não, hein? É tipo, cala a boca, vai. Deixa pra lá isso aí, Lucas. Vai, Bienvenido a la Mezquita Catedral de Córdoba. Está realizando una visita cultural a un templo católico. Respete el silencio y permita que las personas contemplen este lugar. Muchas gracias. Saímos aqui da nossa visita à mesquita e agora vamos conhecer Alcázar. Alcázar de los Reyes, 5 euros a entrada para visitar Alcázar de los Reyes. Então vamos subir na torre. Como é que é? O atual edifício foi mandado construir por Afonso XI em 1328. Desde 1236, ano da conquista cristã da cidade por Fernando III, era residência real. Além de constituir um resumo histórico de Córdoba, o Alcázar de los Reyes Cristianos é um cenário onde ocorreram grandes episódios da história da Espanha. Restos romanos e visigotos coexistem com os de origem árabe neste majestoso local, já que foi o local preferido por diferentes governantes da cidade. O Alcázar de Córdoba, fortaleza e palácio de sólida muralha, guarda no seu interior grande parte da evolução arquitetônica cordobesa. Por esse lado aqui não dá para subir. Vamos na outra torre, que a outra dá. Já tem gente lá em cima.
ótimo, lindo, pode vir. Recomenda? Recomendo. Isso aí, galera, esse foi o passeio de hoje. Conhecemos um pouquinho de Córdoba, espero que vocês tenham gostado. Qual será o nosso próximo vídeo, a nossa próxima aventura, a nossa próxima história? Não sei, vamos descobrir junto no próximo vídeo. Então, tchau! Tchau, Tati! Tchau!